aqui do nosso segundo evento, do nosso segundo fórum do Descomplicando a Qualidade, hoje com a nossa speaker, Andrea. A gente tem um tema relacionado à carreira, então a gente vai dar alguns recadinhos bem breves aqui para vocês, tá bom? Avisando que a gente está gravando o nosso fórum, para depois a gente poder também disponibilizar nas redes aqui da Dentsply-Sirona e no LinkedIn, tá? Então, esse evento, ele é um evento aberto, ele vai estar acontecendo mais ou menos por volta de 1 hora e meia, tá? A gente tem esse encontro de hoje, está sendo feito em português, mas a gente tem previstos aí para acontecerem eventos em espanhol e também em inglês. Então, vocês fiquem atentos às comunicações que a gente vai estar enviando, tanto pelo Yammer, da Dentsply Sirona, ou pelo LinkedIn. Aí já comentei, né, de que a gente vai estar gravando e disponibilizando posteriormente. Então, quem não conseguir ver no momento, a gente vai estar disponibilizando aí a gravação. Ana, complementa aí, por favor. Claro. Pessoal, para quem já participou do nosso primeiro fórum também, participou lá do processo inicial de inscrições, a gente fez uma coleta de sugestão de temas que os participantes mesmo gostariam de ouvir aqui nas nossas conversas, de que fossem debatidos. O formulário de inscrição inicial ele já foi encerrado, mas a gente compartilha com vocês o nosso e-mail de contato para quem tiver sugestão de tema, para quem, quando fez a inscrição inicial, não tinha uma sugestão, ou mesmo quem sugeriu e quer sugerir outros temas, depois eu vou compartilhar aqui no chat também esse mesmo e-mail, mas para que todos saibam que continua válido, o canal continua aberto para quem quiser sugerir qualquer que for o tema. A gente está aberto a todas as sugestões. Também complementando para vocês, quem agora está aqui já pela segunda rodada já viu como é que funciona o esquema. A gente compartilha todo mês um convite através do Teams para essa reunião, para esse encontro. Todas as pessoas que fizeram a inscrição ou que durante o andamento dos fóruns estão pedindo para participar vão receber todos os convites de todos os meses. Então, assim, mês de março, o tema não é interessante para aquilo que eu busco, não posso atender. É um convite totalmente aberto, vocês fiquem à vontade. Quando não puder, é só declinar o convite. A gente está mantendo todos os contatos pelo interesse que foi demonstrado. Assim como também todo mundo que recebe o convite tem total liberdade, total apoio nosso para compartilhar, como a Tati comentou aqui no começo. O evento é aberto, o evento é gratuito. Quanto mais pessoas a gente conseguir levar o nosso evento, mais feliz a gente fica. A ideia é realmente transferir o conhecimento para o maior número de pessoas, então fiquem à vontade para compartilhar esse convite. E também, se acaso alguém estiver incomodado com os convites que estão recebendo uma vez ao mês, nos avisem que a gente tira o e-mail da lista de enviados sem nenhum problema. Sem muitas delongas, vou falar um pouquinho da nossa speaker da noite, da nossa palestrante, Andrea Barreta. Ela é psicóloga, especialista em recursos humanos, gestão e desenvolvimento de pessoas. Ela possui mais de 20 anos de carreira solidificada na área, atuando há 10 anos na LCS Serviços, como consultora de recursos humanos, especializada no recrutamento e seleção de talentos para empresas, e demais atividades como avaliação psicossocial, avaliação psicológica, avaliação de potencial e implementação de processos de gestão de pessoas. Hoje é ela quem vai ministrar o evento, aqui junto com a gente, quem vai falar um pouco de desenvolvimento de carreira, de gestão de carreira, de crescimento, de aperfeiçoamento. E como a gente combinou já no primeiro evento também, vou só reforçar, a gente mantém as perguntas preferencialmente para o final, para a gente não cortar o raciocínio durante a fala, tudo mais. Mas, assim, alguém tem algum comentário, alguma dúvida durante a fala, levanta a mãozinha do Teams. A gente, conforme for desenrolando a apresentação, conforme for desenrolando a conversa, a gente para, a gente faz esse bate-papo. Só então, qualquer coisa, levantem a mãozinha e eu espero que todos gostem, que todos aproveitem e se sintam à vontade para tudo que vocês quiserem contribuir e compartilhar com a gente também. André, eu vou passar para ti, tá? Ok.
Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom, bacana. Eu vou compartilhar também a minha tela com uma apresentação, mas primeiro eu quero agradecer a Tatiana e a Ana Paula pelo convite. Para mim é um pouquinho desafiante, né, falar assim, porque eu não estou vendo vocês pessoalmente, então eu posso, talvez, se vocês perceberem que, não estou entendendo o que a Andrea está falando, porque eu estou falando aqui para o computador, vocês me falam, André, peraí que eu não entendi tal coisa, tá bom? E a ideia hoje é a gente conversar sobre desenvolvimento profissional e visão de carreira, falar um pouquinho sobre esses conceitos, né, dar algumas dicas, e também algum material aí para depois vocês se divertirem aí se autoconhecendo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, aí a Ana só confirma se tá ok. Pode deixar. Tá carregado. Pelo menos aqui para mim tá aparecendo. Pode ir. Ok. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, meu Deus, por onde começar? O que que eu faço quando a gente pensa em carreira, né? Então, a primeira coisa que as pessoas, vocês como profissionais devem pensar e refletir é sobre a disposição para se qualificar, disposição para enxergar as oportunidades que são oferecidas, né? Buscar entender o que o espaço ocupacional, a empresa que vocês estão, ou o local que vocês estão trabalhando espera das pessoas que trabalham, dos profissionais, né, os resultados que essas empresas buscam, ou seja, no movimento mais organizacional, no movimento, eu não sei, né, quem está assistindo, mas pode ser que tem pessoas que são autônomas, né, aí e estão buscando também um desenvolvimento de carreira. Outra coisa que tem que se pensar e refletir sobre os valores alinhados à empresa que atua, ou à organização que está, ou ao tipo de trabalho que vem fazendo. Então, não adianta a gente querer trabalhar satisfeito se os valores que a gente tem não combinam com os valores que aquela instituição, aquela organização está propondo, né? E, óbvio, né, que o conceito também de carreira profissional é entender o que que é e como entrar dentro desse processo, como se desenvolver dentro desse processo. Eu trouxe alguns conceitos aqui, né, que é o conceito de Mota. Eu trouxe esses dois porque eles falam de coisas diferentes, mas os dois juntos, na minha percepção, é o conceito mais interessante que a gente encontra de carreira profissional. Independente das organizações, as carreiras se constroem como uma sequência de percepções individuais, atitudes e comportamentos que deixam transparecer um desenvolvimento e um êxito nas experiências de trabalho da vida de uma pessoa. E o Dutra, ele entende que é a capacidade para assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. Ou seja, entende-se que são ambas as vertentes, né? É tanto a minha necessidade pessoal de me entender, de me perceber enquanto profissional, enquanto as atitudes, os comportamentos que eu tenho, entender as experiências de trabalho, entender o contexto que se está, e dentro da organização, a carreira crescente, ela é a partir do momento que a gente assume novas responsabilidades, é quando a gente passa a entender isso e assumir essas responsabilidades que geralmente são muito mais complexas, né? Então, a gente precisa entender que tanto os profissionais precisam entender de carreira, como as empresas ou os ambientes ocupacionais que a gente está. E juntando essas duas percepções, com certeza vai ter mais satisfação e sucesso aí no desenvolvimento da carreira. Eu coloquei aqui um conceito de nível de responsabilidade que o Dutra traz também, que ele é um desenho, né, muito simples, mas assim, que a gente precisa entender que quando se dão oportunidades para nós profissionais, e a gente está antenado a essas oportunidades, a gente precisa ter competências para poder assumir
certas oportunidades. Então, vindo lá de baixo e agregando valor a tanto a empresa ou você como profissional, a gente precisa, então, desenvolver essas competências individuais, entender esses requisitos de acesso, ou seja, entender o que a empresa está esperando do profissional, e ao mesmo tempo ir galgando, então, essa complexidade e essas responsabilidades a mais que a gente encontra nessas oportunidades que são oferecidas. Ou seja, a gente só vai ter uma carreira ascendente a partir do momento que a gente entende que a complexidade daquilo que está fazendo, que a gente consegue entender que a entrega que a gente está dando para essa organização ou para esse espaço ocupacional, eu gosto de falar assim porque realmente eu não sei quem está aqui assistindo, mas que essas responsabilidades elas fazem com que você tenha uma crescente dentro da sua carreira. Quando a gente fala em tipos de carreiras, eu coloquei aqui 2 exemplos, um exemplo muito simples e muito padrão das empresas, da maioria das empresas, na verdade, que é a carreira linear, né? Que fica como se fosse uma linha crescente, né? Então, tem desde o aprendiz até o presidente. Porém, hoje, há outras empresas, as empresas que estão se modernizando na gestão de pessoas, elas já têm uma carreira diferente, ela tem um modelo em Y, né? Que eu até acredito que a empresa que vocês atuam hoje, ela desenhou a carreira em Y. Então, entendendo-se as vertentes, você pode ser um especialista, você pode ser um generalista. E por que isso acontece dentro das empresas? Porque nem todo mundo, por exemplo, quer ser um gestor de pessoas, né? Mas é um ótimo especialista num assunto específico, né? Consegue gerir, por exemplo, um projeto, mas não se sente à vontade em gerir pessoas. Então, essa carreira Y, ela faz com que as pessoas se sintam importantes da mesma forma, né? Então, ali a gente tem exemplos, né, de aprendiz, estagiário, auxiliar, analista, assistente, e aí vai a carreira generalista e a carreira de especialista, né? Dentro do modelo de carreira, a gente encontra, então, as opções gerenciais e não gerenciais. Ah, Andréa, mas como que eu sei o que eu quero para mim, ou como que eu sei se eu tenho um perfil generalista ou especialista? Mais para frente a gente vai ver isso, tá? Mas esse modelo em Y, ele também está desenhado dentro das áreas de atuação. Eu peguei aqui alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, dentro da área administrativa, dentro da área técnica, dentro da área de operações, dentro enfim, de N áreas, né? Que vocês têm vivenciado e visto dentro das empresas. Eu peguei as principais, né? Para vocês entenderem um pouquinho, né? Que dentro do modelo de carreira, vocês têm áreas e dentro das áreas vocês têm perfis gerenciais e não gerenciais, ok? Entendendo um pouquinho essa questão de perspectivas, né? Antes eu falei um pouquinho sobre a perspectiva do indivíduo e da organização, mas para vocês entenderem um pouquinho mais, a gente precisa considerar isso, né? Uma coisa que eu percebo muito, assim, quando alguns profissionais me procuram, eu quero mudar minha carreira, eu quero entender um pouquinho mais da minha carreira, mas as pessoas esquecem de olhar para o espaço que elas estão, para a organização que elas estão ou para aquele espaço ocupacional que elas estão. O profissional, muitas vezes, ele olha para ele próprio e não consegue ver a oportunidade que ele tem dentro daquele negócio que ele está inserido, dentro daquela organização. Então, quando a gente fala em carreira, envolve vários estágios, né? As transições refletem necessidades, motivos, aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Se você olhar só para você enquanto indivíduo único, você vai ter dificuldade de se colocar dentro de processos, ou na sociedade ou nas organizações. Vai ter dificuldade de alavancar a carreira.
Por quê? Porque não adianta você só se desenvolver para si e não para aquilo que a organização ou a sociedade está precisando, né? Então, dentro da perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação da sua própria experiência individual, ou seja, o seu entendimento enquanto profissional, a sua experiência, a sua vivência, as mudanças que acontecem na vida da gente, né? Então, são questões que precisam ser entendidas para aí se colocar dentro da perspectiva da organização. Que o que é a perspectiva da organização ou das empresas? Elas englobam políticas, procedimentos, decisões ligadas aos espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensações e movimento de pessoas. Ou seja, pensando em gestão de pessoas dentro de uma empresa, cada uma tem um jeito de ser, de fazer a gestão dessas pessoas, né? Algumas vezes uma cultura mais... como é que eu posso falar? Uma cultura um pouquinho mais retrógrada, outra não, né? E, enfim, e o entender do seu jeito de ser dentro daquela organização é que vai gerir o sucesso ou não, né, enquanto profissional. Outro aspecto que precisa ser entendido nesse processo são as motivações. Muitas vezes as pessoas confundem, né, alguns desejos. Eu desejo isso por isso. Eu desejo ascensão porque eu quero ganhar um salário melhor, porque eu quero ter uma remuneração maior. Eu desejo ser desafiado porque nesse momento eu tenho certeza que eu vou ter uma remuneração maior ou que eu vou ser promovido para isso. Mas aí existe um perigo, né, nessa questão, porque a gente precisa entender a motivação interna da gente para a gente não se frustrar. Porque muitas vezes, quando a gente não entende essa motivação, que muitas vezes é oculta, porque ela fica escondida, até porque a sociedade impõe isso, impõe aquilo, ou fala que é isso, ou que é aquilo, eu preciso... para ter sucesso profissional, eu preciso ter esse cargo ou aquele cargo. Mas não é isso, né? O sucesso da nossa carreira está muito ligado à motivação, é entender a motivação de cada um, né? E aqui eu dividi algumas motivações que são as principais e aquelas que as pessoas gostam, querem, necessitam, se motivam por aquilo, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, a ascensão, é uma motivação aonde aquela pessoa, ela se sente motivada, é importante, ela consegue se desenvolver dentro daquele processo de carreira a partir do momento que ela tem visibilidade e influência, né? Então, aqui a gente pode falar de alguns cargos relacionados à liderança, à gestão, enfim, cargos que oportunizam isso, né? Outras pessoas se motivam a partir do momento que elas se sentem seguros, apreciados, respeitados, né? Quando elas são reconhecidas, né, dentro daquela organização que ela está. Outras pessoas se motivam por desafio, né? Eu quero desafiar, eu quero me desafiar, eu quero transpor essa barreira, eu quero enfrentar essa questão, né? Então isso motiva e faz com que esse profissional se sinta mais feliz naquele negócio. Outros se motivam por autonomia, né? Querem menos estrutura. Geralmente o profissional que busca autonomia é um profissional que trabalha mais de uma forma empreendedora, é uma pessoa que quer tomar as decisões, né, em todos os momentos, né? Então ela vai se sentir motivada por isso. E também o motivo de equilíbrio, né? Ou seja, tem pessoas que se motivam a partir do momento que conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Aquela pessoa que preza e que quer trabalhar, ser bem, ser feliz ali no emprego que está, no trabalho que está, no que vem desenvolvendo, mas ao mesmo tempo que consiga curtir a família, que consiga fazer coisas diferentes, né? Não só o trabalho, né? Então, são as diferentes motivações do ser humano, né?
E nesse caso aqui, específico, depois eu vou passar para vocês um exercício, né, aqui no chat, me ajudem a lembrar, a Ana principalmente, aí no finalzinho, aonde vocês vão poder brincar um pouquinho, né, com essa questão da reflexão sobre as motivações que vocês têm. E não se preocupem se acontecer de vocês tomarem uma surpresa. Opa, não pensei que eu era assim, né? E aí já vale a primeira reflexão sobre a carreira, né? Que é, então é isso, eu me motivo mais por isso do que por aquilo. E aí começar as reflexões voltadas, então, ao que a gente vai falar daqui para frente, que são os passos, né, do plano de carreira, ok? Dentro desse processo também, a gente precisa entender os estágios de carreira, tá? Aqui eu trouxe 4 estágios, né, que são os mais comentados e falados na nossa literatura. Compreender o estágio de carreira que a gente está é muito importante. Porque a partir do momento que você entende a sua motivação, entende o seu estágio de carreira, você consegue construir aquilo que você deseja para você, né, daqui para frente. Você começa a entender um pouco mais da onde você quer chegar, né, enquanto carreira profissional. Eu só quero fazer um adendo também, porque assim, ó, muitas vezes algumas pessoas têm uma carreira consolidada, né, uma carreira já de muitos anos, vou dar o meu exemplo, né, mais de 20 anos, é um tempão, assim mesmo, trabalhando sempre com gestão de pessoas, com recursos humanos, e dentro da minha carreira, eu passei por ciclos, né, então eu já estive no estágio 3, e hoje posso dizer que eu estou em outro estágio de uma carreira um pouco diferente, então a partir de um certo ponto da minha vida, eu fiz um novo estudo da minha carreira, né? Ou eu cheguei a um ponto que eu queria chegar, né? E aí eu precisei fazer novamente um plano, revisar o que eu tinha programado alguns anos atrás, para que acontecesse o estágio que eu estou agora. Então, o estágio, ele pode estar em ascendência, ou dependendo de momentos da vida, por isso que a gente fala ali da questão individual e pessoal, ele pode mudar também. Mas assim, pensando dentro de uma organização ou dentro de uma previsão de carreira já refletida, pensada, programada, a gente entende que o estágio 1 é quando a gente ainda depende muito dos outros, é quando a gente busca supervisão, direcionamento, a gente demonstra competências em parcela de um projeto, mas ainda é muito supervisionado, né? Tem o líder aí que está sempre, o gestor e o líder que está sempre orientando, direcionando, né? Mas a gente já demonstra criatividade, iniciativa, então aí já é o primeiro estágio, já é o primeiro passo, né? Quando a gente passa para o segundo estágio, é quando a gente já está contribuindo de forma independente, ou seja, a gente já tem competência, a gente já tem conhecimento técnico ou conhecimento do que a gente está fazendo, a gente demonstra credibilidade, reputação, a gente trabalha de forma independente, gera resultados em um projeto específico, né? Assume partes de responsabilidades desse projeto, né? Responsabilidades específicas desse projeto, trabalha bem em equipe e conta menos com supervisão. No estágio 2, é como se a gente fosse dono de um procedimento específico daquela área que a gente atua, mas a gente ainda não é responsável por outra pessoa, né? Mas a gente já consegue dar resultado, a gente já consegue mostrar, né, essa credibilidade ali, essa entrega que agrega valor para aquela organização que a gente está, ou para aquele espaço ocupacional. O terceiro estágio é quando a gente consegue contribuir através dos outros, né? Indiferente se você é ou não um gestor, né? Por exemplo, como especialista, vou só dar um exemplo, né? Mas existem vários outros cargos, enfim, nomenclaturas que a gente pode entender isso. A gente consegue, através de uma ampla visão do negócio, já contribuir através de outras pessoas,
né? Por exemplo, um especialista que consegue trazer um projeto e dentro desse projeto ter uma equipe que dá resultados, né? Algo específico. Então, demonstra ampla visão do negócio, entende e tem discernimento técnico, estimula os outros através de ideias, conhecimento, desenvolve, influencia, constrói network, responde por um grupo de pessoas, né? Aqui, nesse estágio, você pode sim estar liderando pessoas, mas você pode estar liderando projetos, né? Então, a gente precisa também entender um pouquinho da diferença de liderança e gestão, né? Quando a gente fala em liderar pessoas, em fazer com que as pessoas sejam melhores, né, como profissionais, como pessoas mesmo, é uma coisa. E gerir um projeto, fazer a gestão de uma área específica é um pouco diferente, mas no estágio 3 você pode estar ali. Aí, pensando na carreira linear, você pode estar, né, numa das posições ali dentro do estágio 3, né? E o estágio 4 é aquele quando você lidera através da visão, ou seja, quando você já traça direcionamento da organização, quando você exerce de forma eficaz e correta poder em benefício da empresa, né, ou daquele espaço que você está, né, tomando iniciativas, influencia em decisões estratégicas, forma sucessores, representa a empresa tanto interna como externamente, né? Ou seja, é quando você participa de planejamentos estratégicos, quando você define como que vai ser avaliado os indicadores e os resultados daquele negócio, né? Então, é o nível maior que tem dentro da carreira, ok? Mas vamos falar sobre o que fazer, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre os conceitos, né? Sobre motivações, sobre estágios, sobre perspectivas de individuais, sobre perspectivas da organização, mas quando se fala em construir um plano de carreira, né? Então, o que eu gostaria, assim, que vocês entendessem que a primeira coisa, e que é o que mais faz sentido dentro de uma carreira, é o autoconhecimento. Então, vocês precisam partir do autoconhecimento. Se conhecer, saber o que motiva, saber onde você está, saber onde você quer chegar. E dentro desse processo, entender a forma como as suas experiências pessoais e profissionais irão contribuir com o trabalho das pessoas no futuro, aproveitar ao máximo as suas competências. Quando a gente fala em competências, a gente pensa muito no conhecimento mesmo do que a gente está fazendo, mas nós precisamos pensar nas nossas habilidades, nas nossas atitudes, né? De como elas contribuem e influenciam dentro da carreira, né? Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito nessa questão de compreender, né? Eu sou muito boa em comunicação, eu preciso me desenvolver em relação à comunicação, eu sou muito boa em entender as pessoas e ajudá-las no desenvolvimento delas, eu tenho certas dificuldades em relação a reconhecer o outro como parte da equipe, enfim, o autoconhecimento ele vai trazer esse aspecto mais de personalidade mesmo, sabe? O que te facilita a vida, vamos dizer assim, e o que te dificulta. E aquilo que te dificulta, aquela característica de personalidade que te dificulta, a partir do momento que você sabe qual é ela, você consegue pensar alternativas, né, de melhorar esse aspecto para te trazer mais sucesso na sua vida pessoal, inclusive, né, e na sua carreira profissional. Além do autoconhecimento e do entendimento de como essas experiências elas influenciam dentro da sua carreira, também precisa traçar então esses objetivos, né? E isso vai se desenvolver ao longo da carreira, ao longo da vida, na verdade, né? Outra questão, um ponto importante a pensar é que a carreira ela não vai em um ano acontecer essa transformação, esse crescimento, essa evolução. A carreira é uma constante, né? É algo que a gente vai conquistando ao longo da vida, né? Juntando
os acontecimentos da vida pessoal com os profissionais, né? O que acontece, né, dentro desse processo? Desculpa, dentro desse processo, né? O que a gente acaba descobrindo, né? Quando a gente começa a pensar na carreira, a fazer plano, né? A gente começa a se sentir mais satisfeito no trabalho. Por quê? Porque a gente começa a entender que eu sou feliz fazendo aquilo porque eu me motivo por aquilo, né? Ou se eu sou infeliz no que eu estou fazendo, entender o porquê, sabe? Então, a satisfação, ela está muito ligada a essa felicidade no trabalho, a ir feliz, a estar satisfeito, a influenciar pessoas, a trazer alegria e motivação ali no grupo de trabalho, né? Então, entender tudo isso vai com certeza trazer mais satisfação. Vai agregar mais valor perante a empresa, né? Ou aquele local que você está, ou aquela atividade que você está fazendo, pensando agora aqui nos profissionais autônomos, né? O quanto o que você faz traz valor, né? Aquilo que você, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou trazer de valor para vocês, né? O que vocês vão pensar depois que saírem daqui, né? É um trabalho que eu estou fazendo que eu quero muito que agregue valor a vocês, né? Estar atento às mudanças rápidas, né? O nosso mundo, né? Ele modifica muito, ele muda muito. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Para não cair em armadilhas, né? Ou para tomar decisões que não vai trazer satisfação no trabalho, ou se tornar mais ágil para mudanças, para inovação, né? Vamos pensar um pouquinho em pessoas, né? O que vocês estão podendo participar hoje, do que vocês estão podendo participar hoje, é algo muito bom que a empresa traz, é uma inovação, é algo que faz com que a empresa, que demonstre a preocupação que a empresa tem com as pessoas, com o seu desenvolvimento, com a sua satisfação, com a sua felicidade no trabalho. A gente começa a entender também que às vezes que a responsabilidade é compartilhada, que não é só a empresa responsável pela sua carreira, mas você por ela própria e vice-versa, né? Porque cada um vai trazer um pouco. A empresa vai trazer a oportunidade, vai trazer as ferramentas, vai trazer algum procedimento, algo específico da área, mas e aí a sua responsabilidade, juntando as duas coisas, a tendência é ter sucesso. Começar a ter mais feedback com o gestor sobre a direção a ser tomada, né? Dentro desse processo também, vocês podem buscar mentores. Muitas vezes o mentor pode ser o seu gestor, né? O gestor ele pode trazer informações valiosas sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua entrega, né? Inclusive os feedbacks com os pares e subordinados, né? Para entender sobre as suas competências. O gestor ele pode te trazer um aspecto ali voltado a pares, mas aí você, para entender isso, você também pode estar conversando com os pares e com os subordinados para entender esses aspectos seus, se você não conseguiu entender, né? Dar mais significado ao trabalho e motivos para estar na carreira. Isso é algo importantíssimo, né? É você saber por que você está fazendo o que está fazendo, qual é o resultado que você está dando, não só o resultado que eu digo monetário, né? Mas o resultado para aquele tipo de negócio, né? Aonde que tu enxerga o valor do seu trabalho naquilo que você está fazendo? Por que você está fazendo aquilo, né? E ser protagonista da sua própria carreira, né? Mesmo que a responsabilidade é compartilhada, se você não fizer o seu movimento inicial, a empresa talvez não vai fazer, né? Ou a empresa espera que você também faça isso, que você tenha essa iniciativa, que você seja protagonista da sua própria carreira, né? Não fique só olhando as coisas acontecer e agir, né? Fazer ela. Tudo bem, Ana?
Tudo sim. Então, O continuando. pessoal fica tímido mesmo antes É, da finalização. tá certo, bem tranquilo. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre os passos, né, para para desenvolver a carreira, para criar um plano da carreira, né? Então, como eu citei antes, né, o autoconhecimento é a partida, né? Esse autoconhecer é entender das suas competências, seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes. E para fazer essa compreensão, esse diagnóstico pessoal, né, que eu chamo aqui, eu sugiro, então, que vocês façam esse mapeamento, né, de entender os talentos, a questão do comportamento, né, eu citei ali alguns exemplos da questão da personalidade, o que facilita e o que dificulta a sua vida, tanto no trabalho, e acaba influenciando ali na vida pessoal também. A segunda fase é a pesquisa, que seria definir objetivos profissionais para aprofundamento do cenário e levantamento das necessidades. Ou seja, quando a gente fala nessa etapa aqui de pesquisa, a gente também entende que eu estou fazendo uma pesquisa minha de autoconhecimento, vamos dizer assim, mas e dentro do contexto ocupacional que eu tô, né? Qual é a necessidade? Qual é o cenário? O que que o mercado está me trazendo? O que que eu posso, como que eu consigo conquistar aquele espaço que eu desejo, né? O que que eu preciso para aquilo, né? E aí vem a parte do planejamento, que é a construção desse plano de ação, e mais ali para frente eu vou mostrar um modelinho bem simplesinho, mas que vocês podem aprimorar ele, né? Mas construir esse plano de ação para que você consiga compreender as etapas necessárias para alcançar os resultados. Como eu falei antes, não é algo que em um ano você vai chegar lá, em 6 meses você vai chegar lá. É uma construção, são etapas. Você pode ter um planejamento para um curto prazo, para um médio prazo, para um longo prazo, né? Você pode dividir o teu planejamento nesses prazos, né? Para vocês poderem, aos poucos, chegar lá onde deseja, né? E aí, a ação, né? Que é praticar esse plano e aprendizado e entender, desculpa, se você conseguiu chegar naquele objetivo que você traçou ali no seu plano, tá? Quando a gente fala em autoconhecimento, a minha dica e sugestão é que vocês procurem um profissional da área que possa aplicar ferramentas de conhecimento. Aqui eu, né, falei de personalidade. Então, vocês podem identificar essa questão da personalidade, identificar interesses, habilidades, atitudes que geram satisfação. Sozinhos, eu acho um pouco difícil essa etapa, tá? Então, se vocês entrar no Google lá, vai ter ferramenta de conhece a sua personalidade, faça esse teste aqui, não sei o quê. Gente, eu não indico, né? Até porque assim, a gente está falando de alguns aspectos da personalidade que são mais evidentes, mas não quer dizer que você vai ser vai agir daquela forma, né? Até porque assim, nós temos uma essência de personalidade, mas conforme a gente vai vivendo, o mundo que a sociedade que a gente convive, a forma como a gente é criado, a forma como a gente leva a vida da gente, ela também nos leva para alguns comportamentos, né? Então, a minha dica nessa etapa é que procure sim um profissional da área para que esse profissional possa usar ferramentas científicas, né? Para não começar errado, vamos dizer assim, né? Eu citei aqui também que a empresa que vocês trabalham, a Dentsply Cirona, ela oferece um programa de mentoria, né? Então, ali depois também da nossa palestra, a Ana e a Tatiana, elas podem, quem não conhece ainda, né, o programa de mentoria, elas podem mostrar o caminho para vocês, tá? Então, essa primeira etapa, ela é super importante, ela vai ajudar muito na determinação das ações que vocês vão tomar, né? Então, o meu conselho é procurem um profissional para isso, ok?
No final desse processo de autoconhecimento, é bem importante que vocês respondam essas perguntas, tá? Quero algo que me deixa motivado? Entendo a minha real motivação? Então, essa pergunta, ela tem que estar muito... A resposta, desculpa, para essa pergunta tem que estar muito clara, né? Vocês precisam entender o que deixa motivado, o que real te motiva, pensando em todos os aspectos pessoais, né? Antes eu comentei sobre a questão da motivação oculta, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra, né? Ou a gente, às vezes por imposição da sociedade, ou enfim, de algum aspecto, eu acho que eu vou ser motivada a partir do momento que eu vou ser um líder, um gerente, mas na verdade não é isso, né? Então essa resposta ela tem que ficar muito clara no final dessa primeira etapa, tá? Aí as reflexões. Eu estou aberta a feedbacks, entender os meus pontos a desenvolver, né? Dar feedback, às vezes assusta, né? Tem muitos líderes que ficam, meu Deus, agora, né? Será que eu vou deixar outra pessoa chateada? Mas e receber o feedback? Como que é isso, né? Você está aberto a ouvir aquilo que você precisa melhorar, aqueles comportamentos que não estão contribuindo para a sua carreira, né? Eu consigo entender esses pontos que eu preciso desenvolver, né? E outra pergunta muito importante, e essa resposta precisa ser clara também, eu sei aonde eu estou no meu estágio de carreira e eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, gente, compreender a motivação, estar aberto a feedbacks, enfim, pedir feedbacks para os outros também, e entender o momento que você está na carreira é importante, né? O estágio que você está e aonde você quer chegar, ok? E aqui também eu trouxe uma ferramenta muito conhecida, né, que é a matriz SWOT, aonde vocês podem desenhar após, né, fazer o autoconhecimento, após fazer a pesquisa do espaço ocupacional que vocês estão, né, da organização que vocês estão, enfim, da área de atuação que vocês estão seguindo e querem seguir, vocês podem usar a matriz SWOT para fazer o primeiro levantamento, né? Então, quando a gente fala em pontos positivos, compreender, eu sei o que eu faço bem, né? O que as outras pessoas dizem, nossa, tu é muito boa nisso, né? Você tem essa percepção, essas são as suas forças, né? E dentro das fraquezas, eu sou muito boa nisso, eu faço muito bem nisso, mas eu não consigo me comunicar de uma forma clara, né? Ou eu conheço, pensando agora nas forças, eu tenho conhecimento técnico de tal coisa, né, de tal processo, mas eu falho no meu inglês, né? Então, são pontos que vocês precisam levantar. Eu até trouxe aqui uma colinha, mas, por exemplo, pontos positivos, a formação acadêmica, a experiência profissional, as competências interpessoais, as soft skills, né, a criatividade, pensamento crítico, capacidade de negociação, disciplina. Mas aí lá nas minhas fraquezas, eu sou tímida, tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho pouca experiência ainda, eu me sinto insegura, eu tenho medo, né, de algumas situações, ou eu sou agressivo perante conflitos, né? Então, alguns exemplos aí de fraquezas, forças e fraquezas. Quando a gente olha para fora, né, a gente precisa pensar nas oportunidades, né? Quando a gente pensa nas oportunidades, a gente precisa estar atento ao que o mercado oferece, né? O que está em alto, o que está em baixo, o que vai, o que volta. Então, estar atento a isso. A questão de network, de enxergar oportunidades, né? De ficar atento às oportunidades. Um exemplo bem assim, simples, né, mas que é uma oportunidade. A empresa tem uma oportunidade nos Estados Unidos, mas eu tenho essa disponibilidade de mudança, né, ou eu quero essa mudança, essa questão, aí volta lá na questão
da motivação quando fala em equilíbrio, por exemplo, posso levar minha família, não posso levar minha família, como que seria isso, né? Então, enxergar essa questão, oportunidades de participar de um projeto importante, participar de né, para quem está começando na carreira, por exemplo, estágios, enfim, oportunidade de experiência internacional, ou, enfim, né, cargos que surjam na empresa, posições, e eu tenho a oportunidade de participar daquele processo seletivo, né? Então, ficar atento a essas oportunidades. E aí também fazer o levantamento das ameaças, né? O que seriam ameaças? Tem muita concorrência, as outras pessoas são mais qualificadas, têm mais experiência, ou uma ameaça é assim, eu não tenho tanta habilidade comportamental como a outra pessoa tem, enfim, né, a questão da concorrência. A pandemia foi uma ameaça, né? A pandemia trouxe muita mudança, né? Enfim, são N situações, né? Crises, indisponibilidade para viajar, mudanças de aspectos legais, enfim, né? Então, essa questão da matriz, ela é importante após esse primeiro processo que a gente estava falando até agora sobre motivação, sobre estágios e sobre autoconhecimento, né? Então, aqui rapidamente, né, só para reforçar para vocês, na matriz SWOT, então, as forças são quais seus pontos fortes e principais forças, qualidades, virtudes ou talentos, né? Aquilo que eu sei fazer muito bem, que inclusive as outras pessoas falam, nossa, tu é muito boa nisso. As fraquezas são os pontos a serem melhorados, principais fraquezas, defeitos ou dificuldades, né? Eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho dificuldade de escrever, eu tenho dificuldade no inglês, enfim, né? Exemplos assim. Oportunidades, que oportunidades existem para aproveitar as minhas forças, né? E alcançar os meus objetivos, né? Por exemplo, eu posso ser uma excelente comunicadora, né? Qual é a oportunidade que eu tenho dentro desse processo de comunicação, né? Entender isso. E as ameaças são as ameaças que existem pelas suas fraquezas ou que podem impedir de atingir os seus objetivos. Vou dar um exemplo assim de ameaça. Por exemplo, se você tem dificuldade de gerir conflitos, né? Você se torna muito agressivo dentro dos conflitos. A ameaça é você não ser reconhecido pela equipe, pelo colega, pelos pares, né? Então, um exemplo é esse, tá? Aí aqui eu trouxe um modelo muito simples de plano de ação, né? Mas são os principais itens que vocês devem colocar ali no papel, né? Qual é o item, né, que precisa desenvolver? O que fazer? Como você vai fazer? Quem pode te ajudar nesse processo? Lembrando que você é protagonista, mas tem outros profissionais que podem te ajudar. E quando? Aqui no quando, vocês podem dividir, então, em prazo curto, médio e longo, né? E aí vocês podem colocar esse plano ali numa posição, então, que os primeiros são os a curto prazo, depois em médio prazo e a longo prazo. É muito importante ter um mentor, né? Como eu expliquei. E lá no início, quando se fala em autoconhecimento, de trazer um profissional qualificado que possa também te ajudar a fazer esse levantamento, né? Mas é bom ter um mentor, pode ser o gestor, pode ser alguém que você confia, alguém que, enfim, que consiga te ajudar nesse processo todo, tá? E não quer dizer que todos os itens eles podem ser ajudados por uma pessoa específica, por um profissional específico. Para esse item vai ser o fulano, para esse item o gestor, para esse outro item, então, enfim, um profissional da área de recursos humanos. Então, o plano ele precisa ser desenhado, né? Gente, e agora vem uma pergunta que
a gente escuta por aí, né? Mas qual que é o melhor momento da carreira, né? Qual que é o momento que eu estou mais satisfeito, que eu estou no auge, vamos dizer assim, né? A resposta é muito simples. É a partir do momento que você entende as suas paixões e talentos e vocês conseguem usar isso dentro da organização, é que vocês vão ter o melhor momento da carreira de vocês. Ou seja, interesses, paixões, talentos, barra as suas habilidades, elas vão determinar o teu potencial individual. A tua potência enquanto profissional, ela vai estar a partir do momento que os seus interesses, que são as suas paixões, mais os seus talentos e habilidades, eles se unem, né? Então ali vai estar o auge, vai estar o momento mais interessante da carreira de vocês. É quando vocês conseguem usar isso dentro daquele espaço ocupacional que vocês estão, tá? Aí eu fiz um desenho muito sugestivo, né? Que o melhor momento da carreira de vocês vai estar ali no centro. É quando vocês conseguem, dentro da organização ou do espaço ocupacional que vocês estão, unindo as paixões e os talentos. Ou seja, os interesses que vocês têm, as habilidades que vocês têm dentro da organização, dentro daquela necessidade específica, vai ser o melhor momento da carreira de vocês. Vai ser quando vocês vão fazer, a motivação vai estar em alta, a alegria de trabalhar, a satisfação, a felicidade. Então, é esse exato momento, a partir do momento que vocês conseguem encontrar esse ponto, é que vocês vão entender o melhor momento da carreira de vocês. Pessoal, é isso. Obrigada, espero ter contribuído com algumas informações. Eu vou passar no chat depois o link daquele para vocês entenderem um pouquinho mais as motivações individuais, motivações ocultas, né, que estão aí dentro de vocês. E aí agora se a Ana e a Tatiana querem falar alguma coisa, ou se tem alguma pergunta. Só ia complementar essa tua interseção, eu até escrevi aqui no chat. Não sei se o pessoal já ouviu falar também de Ikigai. Geralmente falam que é quando a gente encontra o nosso propósito, né? Que aí a Isso. gente junta nossas paixões, e aí quando a gente consegue juntar isso com a nosso momento, né, dentro da empresa, e essa interseção também é chamada de Ikigai. Quem não conhece pode dar uma pesquisada aí, e é bem interessante também o que o Ikigai traz aí para a gente de ensinamentos. Isso aí. Eu, Obrigada, Tatiana. eu tenho uma Quando, pergunta. só fazer Oi? um comentário, eu não quis entrar muito no assunto, porque nós iríamos ficar mais tempo aqui, mas Aham. quando a gente fala em propósito, em o porquê do que eu estou fazendo, né? O porquê eu estou fazendo aquilo, né? Os porquês, você pode fazer 3 porquês. É isso mesmo, sabe? A partir do momento que vocês conseguem entender, que vocês conseguem unir essa força que tem dentro de vocês, esse talento, essa alegria, essa motivação, junto com aquilo que o espaço ocupacional está oferecendo, é o melhor momento da carreira de vocês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu tenho uma perguntinha, se mais alguém não tiver, deixa eu. Posso Ó, fazer? Eu até anotei aqui para não esquecer. Como a gente. Eu, né, como gestora, a minha dúvida é como lidar hoje com a geração millennium, né? Acho que é milênio, né? Os mais novos aí, de 20 e poucos, né? E não sei se é Z, millennium, agora estou em dúvida. Mas essa geração, eu sinto que eles têm uma ânsia muito grande de crescer muito rápido. sim. E, Uhum. e a gente trabalha, por exemplo, aqui numa empresa onde tem muitos processos bem burocráticos. Então, Uhum. como lidar com essa, não vou dizer ansiedade, com esse anseio, né, dessa geração e, enfim, porque a gente sabe que é um momento de carreira que a pessoa, né, quer crescer, porém, hoje, aqui na empresa, a gente tem algumas etapas a seguir, né? Uhum. E, por outro lado, a gente também não pode gerar uma
uma insatisfação, ou uma desmotivação da Sim. pessoa, né? Então, é bem delicado, né, o assunto. Eu acredito que o primeiro passo, assim, é a conversa, é o diálogo, é chegar nessas pessoas, nessa juventude, né? Porque, e o segundo passo, tem muito a ver com a questão da inovação, né, que eu falei. Então, alguns aspectos que precisam ser remodelados, sabe? Porque essa geração, não estou falando de todos, mas assim, a maioria aprende muito rápido as coisas, né? Então, a empresa também tem que ficar atenta a essa questão, sabe? A essa inovação, né? Do que fazer, como agilizar o processo. Mas, assim, o gestor também ir conversar, criar um canal de comunicação, né? De repente, falar sobre isso aqui que a gente está falando aqui, sabe? Porque existe uma questão também da timidez, né? Os jovens hoje têm muita dificuldade de se comunicar, né? Quando você vai conversar, não estou falando de todos, mas assim, existe um aspecto de eles têm uma dificuldade de ter iniciativa de ir lá e buscar o gestor para falar. Quando vê, eles já foram embora, né? Então, é buscar esse diálogo sobre esse assunto, sabe? É pensar em ações, né, que as empresas podem fazer para falar sobre isso, para entender os desejos, para mostrar os caminhos. E também, se precisar remodelar alguma coisa, né? Pensar na remodelação, porque a outra empresa vem ali e pega. Né? Então, isso é algo que pode acontecer também, né? Mas eu sempre estimulo o diálogo, essa iniciativa do gestor também de ir lá conversar com essas pessoas. Legal. Obrigada. A gente... Isso. Obrigada. Deixa eu ligar minha câmera aqui também, né? Senão a Andrea vai falar assim, como que eu tô falando, né? Sim. Para não se sentir só. Não, primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter trazido esse tema, que eu acho assim que agora no início do ano é bem propício, porque a gente está fazendo a definição de metas aí com a equipe, e também tem um ponto lá no nosso Connections de desenvolvimento pessoal, né? Então eu acho assim bastante propício, né, esse assunto, e acredito que agregou, pelo menos para mim, bastante, né? E é um assunto assim que eu gosto bastante, a questão de gestão de pessoas, apesar de estar na área de finanças, mas eu já trabalhei em RH e assim eu gosto muito do tema e eu acho assim bastante interessante, né? E falando um pouquinho sobre o que foi comentado de alinhar expectativas, né, que a Tatiana falou, eu já tive uma experiência assim anteriormente, tipo com um estagiário que entrou na empresa e 10 dias ele estava querendo saber como ser promovido, né, e aí até chegando em outros colegas e perguntando, né, o que eu faço para ser promovido e tudo mais. Então, aí eu tive esse feedback das pessoas e aí tive que realmente alinhar as expectativas e conversar, né? E informar que realmente não era bem por aí, né? E que a gente tinha caminhos para traçar e que eu esperava que ele fosse bem desenvolvido na empresa para ele conseguir galgar outros postos, né? Mas muitas vezes a gente tem que realmente segurar a onda porque não é fácil, viu? Tem que ter iniciativa, né? Porque muitas vezes eu já vi assim casos de líderes que não tinham a iniciativa de conversar e aí acabou que se perderam, né? No meio do caminho, né? Tanto o profissional mais jovem quanto a empresa, né? Então essa iniciativa de alinhamento é bem importante por parte do gestor também. Legal. Obrigada, viu, pela oportunidade. Imagina, obrigada a você também. Eu queria complementar também, na verdade, até uma questão que você apresentou, Andréia, que é um negócio que acredito que não só na minha cabeça, mas esse negócio de entender a motivação que nos leva a fazer as coisas, sabe? Não, é bem o que você falou, assim, a motivação, muitas vezes a superficial, ou o que a gente acha que é a motivação, mas quando você para pensar ali naquele mais íntimo, assim, mais profundamente, Ana, particularmente falando no meu relato, assim, às vezes tenho dificuldade em entender as minhas motivações, ou exatamente assim, o que é que me faz me motivar?
Né? Uhum, Não o fato assim, obviamente, eu sou contratada, eu levanto todos os dias para trabalhar porque eu fui contratada para isso. Aquele além disso, assim, sabe? Ou eu almejo alguma coisa na minha carreira, mas assim, o que que me faz todo dia de manhã, por exemplo, sei lá, me uhum, dedicar a fazer o meu trabalho da melhor maneira, ou a não ser só mais um dia, assim. uhum. Como é que a gente chega nessas respostas? É. Então, é que muitas vezes a gente começa a fazer o inverso das coisas, né? A gente começa a pensar no conhecimento que eu preciso ter, no que a empresa tem para oferecer e esquece de se autoconhecer, né? E aí vai na tocada da vida, né? Vai trabalhando e, enfim, vai no dia a dia, assim, sem. É como se fosse é algo cego, né? De si próprio, né? E aí chega um momento que começa a vir as reflexões, né? E aí que a gente vai buscar esse profissional para entender melhor isso dentro da gente, né? Na verdade, é como se isso sempre fosse o segundo plano, na verdade, é o primeiro plano, né? E muitas vezes as pessoas procuram esse tipo de conhecimento depois que, né, veio muitas frustrações ou, enfim, né, acontecem algumas ansiedades, vamos citar, né, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa, meu Deus, agora preciso me entender e compreender melhor aonde eu tô. E pela essa mudança de mercado, mudança de postura, mudança de geração também, a partir chega um momento que não se tolera mais algumas questões, né? Vamos pensar em comportamentos, em atitudes, né? E é aí que as pessoas acabam indo buscar essa ajuda. Mas assim, entender esse processo, Ana, como eu falei lá no início, eu aconselho sempre a buscar alguém, né, que conhece, alguém que possa ajudar, alguém que use ferramentas, científicas, alguém que possa, no detalhe, ajudar nesse entendimento, né? E isso é possível, sim, a partir de reflexões, né? E com ajuda, por isso que eu falei, assim, não busquem ferramentas que estão ali sendo oferecidas de forma aleatória na internet, né, que não tem uma base científica, porque isso pode, em vez de ajudar, piorar, né? Então, esses profissionais existem, né? São psicólogos, são profissionais da área de desenvolvimento humano mesmo, né? Não só os psicólogos, mas alguns outros profissionais também que estão preparados para isso. Tá certo, muito obrigada. Até acabei fazendo a pergunta antes de parabenizar, na verdade, queria parabenizar também pela palestra, pelo workshop, achei muito interessante esse negócio, principalmente lá do comecinho de carreira linear, cadeira em Y, carreira linear, carreira em Y, são coisas que estão mudando com o tempo mesmo, a evolução de É. forma geral, a gente não ouvia falar sobre carreira em Y há um tempo atrás, pelo menos eu não tinha esse contato tão próximo, e entender também o que faz essa carreira, por que ela é linear, ou o que torna ela em Y, e por que as empresas estão fazendo essa mudança, essa evolução, isso tudo foi muito legal, assim como a Tati, a Marli também comentaram, eu acho que todo esse conteúdo agregou bastante para todo mundo, de forma profissional, de forma pessoal, de forma particular, então também queria te agradecer pelo conteúdo disponibilizado, que foi muito bacana. Obrigada. Quando a gente fala em tipo de carreira, a gente também tem que pensar ali naquele assunto da inovação, né? As empresas precisaram inovar, porque o teu reconhecimento profissional, ele não precisa ser só porque tu tem um cargo de liderança, por exemplo, mas pela tua capacidade de entrega, o teu conhecimento, né? Aquilo que tu pode oferecer, agregar valor dentro do negócio, indiferente se você vai liderar ou não liderar pessoas, se você vai liderar projetos ou não, mas assim, o que tu consegue fazer, o teu potencial individual utilizado dentro daquele negócio, sabe? Então é por isso. E antigamente tinha muito dessa questão da hierarquia, né? Enfim, tinha o chefe, né? Era assim que era chamado, né?
e que ele que era reconhecido, né? Mas isso não existe mais, né? Isso não é isso que traz o valor para o negócio, né? O que traz o valor para o negócio é o que a gente consegue desempenhar ali, né? E a gente consegue desempenhar melhor a partir do momento que a gente está satisfeito e feliz com aquilo que a gente faz. Sem dúvida. Eu queria só complementar antes de te agradecer. Na verdade, eu queria saber se tem mais alguém, tem mais alguma pergunta, que eu queria complementar sobre o site da mentoria, Isso. que foi falado, né, que a Andrea comentou no início. Eu não sei se todos aqui conhecem, e eu queria estar mostrando para vocês. É um site muito legal, onde a Dentsply Sirona aí disponibiliza para a gente. Então, fica aqui a dica para quem não conhece. Eu vou compartilhar minha tela aqui brevemente, tá bom? Ok. Eu vou mandar para vocês depois aqui o link, tá? Espera que eu vou minimizar a Andrea aqui. Então, esse site, então, só lembrando, se tiver alguém que é fora da Dentsply aí na call, esse site é interno aqui da empresa. Então, você vai fazer um perfil seu, né? Colocar todas as suas informações pessoais e informações de interesse de carreira. Então, você vai colocar aqui também quais os idiomas que você fala, e colocar basicamente aqui o que você tem interesse mesmo, tá? De carreira. Então, basicamente, primeiro é um perfil seu, você pode linkar o seu LinkedIn ou não, tá bom? E aí você vai preenchendo aqui tuas informações. Em cima das tuas informações, o site vai fazer um match, igual um Tinder. E aí você vai buscar os mentores. Quando ele faz esse match, ele aparece aqui qual é a porcentagem de compatibilidade que eu tenho com essa pessoa. Então, significa que o que eu coloquei de interesse de carreira, essa pessoa aqui está compatível 82% para me atender como uma mentora, tá? Como um mentor. Quem está aqui no site, esse site ele é totalmente voluntário da empresa, tem pessoas do mundo todo. Então, quem está aqui realmente quer fazer a mentoria, quer mentorar e quer ajudar as pessoas. Então, isso aqui não é firula, eu já tive experiências aqui de ótimas mentorias, indico, eu sou a maior levantadora de bandeira aí desse projeto, é um projeto do RH. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir ajuda à Lígia Jurado, ela que hoje, né, faz todo o gerenciamento do site aqui no Brasil, tá? E é muito legal, assim, você vê a compatibilidade, aí você entra no site, no perfil da pessoa, né? Você vê quem é a pessoa, qual é a língua que ela fala, o que ela está ali te oferecendo, qual é o cargo dela. Então, é muito, muito interessante. E aí você pode levar em consideração, né, a compatibilidade, mas se tiver alguma coisa escrito aqui que não te agrade, você pode comparar com outros perfis e solicitar uma conexão. O que eu recomendo como usuária do site? Aqui tem a opção de conectar, tem a opção de você solicitar uma conexão de mentoring já imediatamente ou de enviar mensagem. Eu recomendo enviar primeiro uma mensagem, você se apresentando, dizendo quem é você, o que você quer de carreira e perguntando se essa pessoa está disponível para ter uma conversa contigo. Pelo menos foi assim que eu fiz nos outros casos e deu super certo. E aí eu marco uma reunião com essa pessoa brevemente, explico o meu objetivo de carreira, e aí a pessoa aceitando já fica mais fácil para você mandar um convite de mentoria, né? Para não ficar também uma coisa muito, como se diz, não vou dizer, seria polite, seria. é, Ai, me fugiu a palavra agora. Seria adequado enviar uma mensagem antes, apesar de você conseguir mandar imediatamente o convite de mentoria. De repente, você já conhece também a pessoa, e aí fica mais fácil de você mandar o convite da mentoria, tá? Quem está aqui como mentor, pelo site, você só consegue ter 2 mentores ao mesmo tempo, 2 mentorados ao mesmo tempo.
E também isso é importante que vocês acordem de quanto em quanto tempo vocês vão se encontrar, né? Se vai ser uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, trimestre, enfim. E em cima dessa definição inicial, né, de quando vocês vão se encontrar, nessas reuniões que você vai ter com o seu mentor, vocês vão determinar qual é o seu principal objetivo. Esse site aqui, ele tem a intenção de ser objetivos curtos, né? Então, não é um objetivo de que eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos. Então, é um objetivo de carreira que você vai cumprir em, no máximo, 1 ano. E aí você vai determinar esses objetivos, 2, 3 objetivos, e o site vai te dando alguns direcionamentos de como você criar um plano de ação e de como você vai fazer o acompanhamento daquelas ações para que você possa ter a reunião com seu mentor. Lembrando que você é responsável pela mentoria, então você que deve se preparar para a reunião com seu mentor. Você não é chegar lá e achando que o seu mentor vai te dar todas as dicas possíveis do que você quer chegar, né? Lógico que o mentor vai te dar caminho das pedras, né? Mas o teu objetivo é teu, né? Então você deve correr atrás do que você está se comprometendo e o site realmente te cobra que você coloque evidências sobre aquilo ali que você se comprometeu a fazer. Então, tem aqui a opção dos mentores, eu esqueci de falar, que você também pode se cadastrar no site como mentorado, né? Então, você pode ficar ali disponível, né? Quando você entra aqui no site, você faz o perfil, você já fica aqui totalmente disponível para ser mentorado e você pode ter a opção de ser mentor. Então, você pode ser mentor e mentorado ao mesmo tempo. Não sei se ficou confuso. Não, deu para entender. É bem bacana, né? a iniciativa da empresa e tal, e é como tu falou, assim, tem que ser protagonista disso e não esperar que outra pessoa vai fazer por você. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso mentorar 2 pessoas, eu posso, né, ter essas conexões com 2 pessoas e posso ser mentorada de uma outra pessoa externa, né? Então, eu, por exemplo, tive uma experiência bem recente de que eu queria estar melhorando o inglês e tendo um contato com uma pessoa que falava sobre auditorias, né? Então, o escopo dela era de auditoria. Então, a gente conseguiu ter essa troca, foi de quase 1 ano, e foi muito rico para mim, assim, o que eu aprendi ali no programa de mentoria. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu, como usuária, já uso bastante, então posso também auxiliar vocês, ou vocês podem pedir ajuda à Lígia. Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Para podermos encerrar. Então, só o arquivo que eu fiquei de mandar, né? Tu quer que eu mande no e-mail? Porque eu não consigo, não estou conseguindo anexar aqui. Pode mandar para a Ana, a gente disponibiliza. Tá. Pode ser junto com a apresentação ali, que daí a gente disponibiliza tudo junto. Ok, manda no e-mail, tá bom. Tá bom. Muito obrigada, André. Acho que ninguém tem mais dúvidas. Muito obrigada, André, pelos seus conhecimentos. Foi maravilhoso aí a troca. E nos vemos no próximo mês. Você também está convidada para o nosso encontro aí no próximo mês. A gente vai falar de saúde mental. Ana, por favor, não podemos esquecer falar aí do nosso próximo encontro. Não sei se a Carolina está aí, Carolina Escudeiro, que se ela quiser comentar, não sei se a Carol está aí. Estou aqui sim, Tati. Tá bom. Carol, você quer apresentar o próximo encontro, falar sobre como vai ser o próximo encontro? Queria convidar todos a participar do próximo encontro com a gente. Vai ser também com uma psicóloga, a Silvia. Nós vamos falar sobre saúde mental em tempos de crise. Então, é um tema bastante interessante. A Silvia também tem bastante experiência
não só com a parte de psicologia e tal, mas ela é também sócia diretora de uma empresa na área de qualidade de vida, e eu acho que ela tem muito para agregar aí para todos nós. Então, estão todos convidados, esperamos vocês. É isso. Muito obrigada. Dia 22 de março, às 18 horas, a gente vai estar mandando os lembretes aí nas redes da empresa e vamos divulgar aí também no LinkedIn. E aí fica aberto também, quem quiser, se vocês quiserem compartilhar com alguém, recompartilhar ali no LinkedIn. Com isso, a gente consegue também atingir mais pessoas. E é isso. Muito obrigada, Andréia. Imagina, obrigada a abraço. todos vocês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, Ana, também Parabéns, pela Andréia, ajuda. pela apresentação. Parabéns, meninas, pela Obrigada. organização.